Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de integrais. Esse conteúdo ele se dá logo após os estudos de derivadas, né? O cálculo, de um modo geral, gosto sempre de colocar que ele tem 3 momentos. A gente tem um momento que a gente estuda limites, o momento onde a gente estuda derivadas e o momento onde a gente estuda integral. E cada conteúdo está interligado ao anterior, ele é dependente do conteúdo anterior. Então, a derivada, ela depende do conhecimento de limites, né? A derivada é um limite, por definição. Então, a gente precisa saber algumas coisas antes para poder avançar. E, para a gente poder saber bem integral, para a gente saber bem fazer uma boa integração, saber o que é o conceito, a gente precisa estar craque em derivadas, né? Vocês vão ver que se você souber bem derivadas, para você entender como funciona o processo de integração, é muito mais fácil, tá? Eu vou tentar ser breve, não vou me alongar muito no sentido de me prender a muitos detalhes, quero ser um pouco mais direto, para poder passar um pouquinho para vocês do espírito de integrais, né? Quando a gente fala de integrais, a gente tem 3 situações, né? A gente tem o que a gente chama de integrais indefinidas, a gente tem o que a gente chama de integrais definidas e depois tem as aplicações do estudo de integrais, né? Vamos começar pelas integrais indefinidas. A gente começa pelas integrais indefinidas e depois a gente estuda as definidas. Qual a definição? Então, dada uma função f de x, nós dizemos que uma outra função f de x ficou feio. Que uma outra função f de x é uma integral indefinida de f de x se f' de x for igual a f de x com f minúsculo. Ou seja, eu vou dizer que uma certa função é uma integral indefinida de uma outra função se a derivada desta primeira é igual à segunda. Então, por exemplo, f de x igual a x quadrado é uma integral indefinida de f de x igual a 2x. Por quê? Pois, se você fizer a derivada com relação à variável x da função f de x, você está fazendo a derivada com relação à variável x da função x quadrado. E qual a derivada da função x quadrado? É 2x, que é justamente a sua f de x. Então, a derivada de f grande dá f pequeno. Logo, essa função f grande, ela é uma integral indefinida. Mas veja aqui, esse f de x igual a x quadrado é uma integral indefinida de f de x. Mas se eu escolhesse o f de x, vou até escrever em outra cor, eu quero mostrar para vocês que o processo de encontrar uma integral indefinida ele não é único. Ou seja, não há uma única integral indefinida de uma função. Se eu tivesse escolhido f de x igual a x quadrado mais 1, quando eu fizer a derivada dessa nova função f de x aqui, ela também continua dando 2x. Então essa aqui também, pela definição que a gente deu, ela é uma integral indefinida da minha função f de x igual a 2x. Ou se eu tivesse escolhido a função f de x igual a x quadrado mais 100. A derivada dessa nova função aqui em vermelho continua sendo 2x. Então ela também é uma integral indefinida de 2x. Na verdade, se a gente considerar qualquer constante, se eu considerar a função x quadrado mais uma constante qualquer, um número qualquer que você escolher, essa função continua satisfazendo os requisitos para ser uma integral indefinida, ou seja, a derivada dela continua sendo 2x. Então existem infinitas integrais indefinidas
de uma dada função, tá? Então, para isso a gente tem o seguinte resultado, que na verdade, eu vou enunciar ele aqui, que acho que é importante que vocês pelo menos vejam ele, que ele garante isso que eu acabei de falar, que é o teorema, né? Então, se f de x for... Pessoal, quando a gente fala de integral indefinida, algumas vezes um sinônimo para isso é antiderivada, tudo junto, antiderivada. Por que antiderivada? Porque observe que é você pensar em derivar o contrário, de trás para frente, né? É você pensar numa função cuja derivada é aquela que você está querendo achar integral, tá? Eu não falei do símbolo, da simbologia, não vou chegar nisso, mas só para a gente enunciar um resultado que fala a respeito dessa questão de, se você considerar uma constante, o seu resultado é o seguinte: se f de x for uma integral indefinida ou antiderivada particular de f de f pequena de f de x em um intervalo i, então toda antiderivada de f em i é dada por f de x mais c, onde c é uma constante que pertence aos reais. O que esse teorema está dizendo? Esse teorema está garantindo matematicamente aquilo que eu falei, que num intervalo i, as funções que são antiderivadas de uma dada função, elas diferem por uma constante. Em outras palavras, se você tem uma antiderivada de uma dada função, todas as outras derivadas vão ser essa antiderivadas. Todas as outras antiderivadas vão ser essa que você encontrou em particular, mais alguma constante. Veja nesse exemplo aqui acima do 2x. Eu encontrei uma antiderivada do 2x, que é o x². Essa função f de x igual a x² é uma antiderivada da função f de x igual a 2x. O que esse teorema garante é que todas as outras antiderivadas, elas são da forma x² mais alguma constante. Então veja, eu encontrei uma em particular e todas as outras são dadas adicionando-se uma constante. Isso é um teorema de garantia, né, em matemática, né, que ele garante que as funções tenham esse aspecto. Tudo bem. Quando a gente encontra uma antiderivada, então, se f de x é uma antiderivada de f de x, escrevemos, vamos usar um símbolo, a gente escreve que a integral de f de x dx igual a f de x mais uma constante. O que eu quero dizer com isso? Esse símbolo que ele parece um S grande, alongado, né, verticalmente falando, como é que a gente tem que entender essa simbologia? Como é que a gente tem que ler isso daqui, né? Isso aqui é um símbolo que denota a integral de f de x dx igual a f de x mais c, onde c é uma constante real. Algumas observações. Primeiro, eu não vou ficar falando mais integral indefinida. Pressupõe-se que a gente sabe que a gente está falando de integral indefinida, então eu vou falar só integral, tá? O que isso aqui está querendo dizer é que você está achando uma integral indefinida da função f de x. Então, quando você vê essa igualdade aqui, uma forma de você entender ela é de que essa função do lado direito, esse f de x grande aqui, ó, a derivada dela dá esse f de x aqui que está do lado esquerdo, tá? Você deve estar se perguntando, Fernando, mas e esse dx aqui? Bom, esse dx é o que a gente chama de diferencial. Eu não quero entrar em detalhes nele, né? Mas para nós é suficiente a gente entender que esse dx, a princípio, ele indica a variável da função. A variável em relação à qual nós estamos integrando. Então, aqui eu estou confirmando, eu estou dizendo, ó, é uma f de x,
e a variável com a qual você vai integrar permanece sendo x, tá? Lá na frente ele vai nos ajudar, inclusive, a encontrar algumas integrais por alguns métodos que a gente vai estudar. Ele tem um significado um pouquinho mais delicado e sutil, mas para nós não é necessário que a gente se debruce tanto sobre ele, né? Só saber que a gente tem que indicar ele no integral para que a gente fique com a notação correta. Ele não, a princípio, nós não vamos tratar ele como número, como variável, como nada. Ele é só um símbolo para indicar a variável com relação à qual nós estamos fazendo a integral, tá? Então, no nosso exemplo, como que eu escreveria, no nosso exemplo que a gente deu, do x² e do 2x, né? Eu escreveria que a integral da função f de x igual a 2x, né? Então a integral de 2x dx, é a função x² mais uma constante, onde c é uma constante real. Ou seja, isso em vermelho está me dizendo que esta função do lado direito, quando eu derivar, tem que dar 2x. Tá bom? Basicamente é esse o conceito de integral indefinida, tá? Vamos ver um outro exemplo? Imagine que a gente quer calcular a integral da função x² dx aqui. Integral de x² dx. Então eu quero encontrar uma função que quando eu derivo eu obtenho x². Que função que quando eu derivo eu obtenho x²? Bom, digo para vocês que é a função x³ sobre 3. Não esquecer da nossa bendita constante. Como que eu sei que a minha resolução da minha integral está correta? O que eu tenho que fazer é fazer a derivada dessa função que eu encontrei. Pessoal, eu vou derivar só esse pedaço x³ sobre 3, porque quando eu derivar essa constante dá zero, né? Então ela não atrapalha em nada, né? No caso de derivada. Observe aqui, ó. Derivada de x³ sobre 3 é como se eu estivesse fazendo a derivada da função 1/3 vezes x³. Propriedade de derivada. Quando eu tenho uma constante vezes uma função, essa constante sai da derivada, né? Então a derivada de constante vezes função é constante vezes a derivada da função, né? Então, isso aqui fica 1/3 vezes derivada da função x³. É aquela velha regrinha, né? Quando eu tenho a derivada da função x elevado a n, para n sendo um número real qualquer, isso é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente ele desce multiplicando a variável elevada ao expoente antigo menos 1. Muitos chamam essa regra de regra do tombo. Eu não gosto muito desse nome, mas é um nome bem sugestivo, né? Tombo porque você dá um tombo no expoente, né? E ele passa a multiplicar a sua variável elevada ao expoente menos 1. Então aqui eu estou derivando a função x³. Então a derivada da função x³ por essa regra, né? É o 3 desce do expoente e vai multiplicar a variável elevada ao expoente antigo menos 1. Ou seja, 3 menos 1. Ou seja, 2. Aqui, ó, tem um 3 aqui. Como eu tenho uma multiplicação, esse 3 pode simplificar com esse 3. Então, o resultado disso aqui é x². Opa! A derivada do meu resultado da minha integral deu o que eu estava integrando, deu o x² aqui, ó. Então, beleza, a minha integral está correta. Eu encontrei uma função cuja derivada é aquilo que eu estava integrando, que é isso que eu queria fazer. Ah, professor, mas como é que você sabia que o resultado aqui era x³ sobre 3? Como é que você adivinhou? Você chutou? Não, não chutei. Nós vamos ver alguns métodos aqui na frente, como é que a gente pode entender na hora de fazer essa integração de uma maneira mais sistemática, tá? Mas só para a gente fazer mais um exemplo. Digamos que eu esteja interessado de fazer a integral da função 6x mais 2. Não vou esquecer aqui do parênteses, tá? Porque senão parecia que eu estaria multiplicando somente o 2 pelo dx, né? O dx ele se refere à função como um todo, né? Então eu não posso esquecer esse parêntese. Aqui eu não precisei do parêntese para separar o dx do x², porque eu tinha um termo só. Aqui eu tenho uma soma, então para a gente ficar com a notação correta eu coloquei esse parêntese, tá? Então eu quero pensar numa função cuja derivada dá 6x mais 2. Eu adianto para você que a função
3x² mais 2x. Não esquecendo a nossa bendita constante real. Observe aqui, quando eu fizer a derivada desse lado direito aqui, ó, se eu for fazer a derivada com relação a x da função 3x² mais 2x, não vou colocar constante, porque a derivada de constante é zero, né? Então, não vai me atrapalhar em nada fazer as contas. Derivada de uma soma, vou fazer passo a passo para a gente relembrar as propriedades de derivada, tá? É a derivada da primeira função mais a derivada do segundo termo. Aqui nós temos a derivada de uma constante vezes uma função. Então, esse é constante sai e eu faço a derivada só da minha função x² mais, mesma coisa que com 2, vezes a derivada de x. Qual é a derivada de x²? É 2x, né? Regra do tombo. 2ds, fica 3 vezes 2x elevado a 2 menos 1. Ok? Mais 2 vezes... Qual que é a derivada de x? Você pode pensar na mesma regra. X é como se fosse x elevado a 1, né? Então, o 1ds multiplica o x elevado a 1 menos 1. Opa! 1 menos 1. Menos 1. Então, isso aqui dá 3 vezes 2, 6. X elevado a 1. Então, só x. Não vou colocar nada. Mais x elevado a 0, o expoente aqui é 0, é sempre 1. Qualquer número ou variável elevado a 0, a gente convenciona que é 1. Então, isso dá 2 vezes 1 vezes 1. Então, isso dá 2. Opa! A minha derivada da minha função do lado direito deu exatamente o que eu estava integrando, que é 6x mais 2. Então, a minha integral está correta. Mais uma vez, a pergunta que fica é: professor, como você sabia que essa integral dava 3x² mais 2? 3x² mais 2x. Não foi chute. Então, para isso, a gente precisa estudar as primeiras propriedades da integração. Propriedades. Nós temos 3 propriedades que são muito análogas às propriedades de derivada. Então, a primeira propriedade é que a integral, então, se f de x, g de x são funções, e c, não vou colocar c não para não confundir, e k é um número real, então a integral de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. O que essa primeira propriedade quer dizer? Quer dizer que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais de cada uma. Então, quando você tiver uma soma, você vai fazer a integral de cada parcela dessa soma. Isso é natural, porque, de novo, encontrar uma integral é encontrar uma função que, quando eu derivo, dá aquilo que você está integrando. Quando você vai derivar uma soma, você também separa a derivada em cada uma das parcelas. A derivada tem essa mesma propriedade. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui vai valer igual. Veja que aqui eu utilizei soma, eu poderia ter usado o sinal de menos, tá? Então, a integral também de f de x menos g de x é a integral de f de x menos a integral de g de x. Então, a integral da diferença é a diferença das integrais, tá? Nós já fizemos isso aqui nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, se você for parar para pensar, depois a gente vai ver o que é isso. O que eu fiz, eu achei, esse 3x² é como se fosse a integral do 6x. Quando eu derivar esse 3x² aqui, vai dar 6x, observa para você. Então, é como se eu tivesse feito a integral só dessa primeira parcela. E é como se esse 2x aqui fosse a integral do 2. Porque quando eu derivar esse 2x aqui, vai dar o 2. Então, é como se eu tivesse feito a integral de cada parcela. Então, a gente já usou de certa forma isso. Mas só para confirmar essa propriedade. A gente pode separar a integral na soma, tá? Segunda propriedade é que a integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da minha função. Ok? Observe o seguinte. Essa propriedade é bem análoga à propriedade que a gente tem, a mesma propriedade para a derivada, que é a derivada de uma constante vezes uma função,
É a constante vezes a derivada da função. Então, por quê? Porque quando eu for derivar esse lado direito, a derivada da constante, ela é como se ela pudesse sair da minha integral. Ela vai sair da minha derivada também, porque a derivada também compartilha desta mesma propriedade. Então a gente pode usar essa segunda propriedade também. E a terceira propriedade, talvez a mais inovadora e importante, é também análoga a uma que a gente tem para fazer derivadas, que é, se n é diferente de menos 1, um número real qualquer, a integral de x elevado a n, ou seja, de uma potência de x, ela é dada por x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais a nossa bendita constante. Observe o seguinte, pessoal. Isso aqui é como se fosse o contrário da regra do tombo. Observe que lá na regra do tombo, quando eu vou derivar x elevado a n, vou subir aqui para a gente ver, ó, anotei ela no cantinho, quando eu vou derivar o x elevado a n, eu diminuo uma unidade no expoente. Isso fica n menos 1 lá no expoente. Aqui na integral de x elevado a n, eu vou somar uma unidade no expoente. E vou dividir também por n mais 1. Mas veja que é um análogo. Observe o seguinte, por que isso aqui é verdade? Né? Como é que eu verifico que essa integral aqui ela é verdadeira? Novamente, basta que você faça a derivada desse lado direito. Então, qual é a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1? Novamente, não vou derivar a constante não, tá? Porque a derivada da constante é zero. Isso aqui é como se eu tivesse 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Então, isso aqui dá 1 sobre n mais 1 vezes. Qual que é a derivada de x elevado a n mais 1? Regra do tombo. Expoente desce e multiplica a variável elevado ao expoente antigo menos 1. O expoente antigo menos 1 dá n, né? Agora, observe que esse n mais 1 ele está no numerador e no denominador de uma multiplicação de frações. Então, eu posso simplificá-los. Então, isso dá x elevado a n. Opa, a derivada desse lado direito aqui deu justamente o lado esquerdo, o x elevado a n. Então, a minha integral está correta. Essa propriedade é muito importante, porque nós já usamos ela anteriormente, eu só contei, mas foi por isso que eu soube calcular as integrais. Vamos ver um certo exemplozinho aqui para a gente poder utilizar essas propriedades. Vamos fazer ele agora de azul. Digamos que eu queira calcular a integral da função 5x à quarta menos 8x ao cubo mais 9x quadrado mais 7 dx. Digamos que eu queira então calcular esta integral. De novo, eu tenho uma integral, só um comentário, pessoal. Essa primeira propriedade, ela fala que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Mas essa propriedade é válida se eu tivesse 3 funções sendo somadas, ou 4, ou 5. Qualquer número finito de somas de funções, a integral dessa soma é a soma dessas integrais, tá? É como se eu aplicasse essa propriedade 1 repetidas vezes, para quando fossem 3, 4, 5, 6, 7, 8 somas e assim por diante, tá bom? Em resumo, nesse caso aqui, veja que eu tenho 4 parcelas que estão sendo somadas ou subtraídas dependendo do sinal. Então a propriedade 1 nos diz que essa integral aqui é igual à integral de 5x à quarta dx menos a integral de 8x ao cubo dx, que é o segundo termo, mais a integral de 9x quadrado dx, mais a integral de 7 dx. Então, eu separei a minha integral original em 4 outras integrais. Agora, veja que aqui nessa primeira integral, eu tenho uma constante, que é o 5, vezes uma função, que é o x à quarta. Então, esse 5 pode rachar fora da integral. Então, dá 5 vezes a integral de x à quarta dx, menos 8 vezes a integral de x ao cubo dx, mais 9 vezes a integral de x quadrado dx, mais... Agora aqui vem a questão. Esse 7 eu posso tirar da integral? Posso. Se você quiser, você pode escrever integral 7 vezes a integral de dx.
Mas você fala, pô, mas que função que eu estou integrando aqui? Você pode pensar que você está integrando a função constante 1. Tá bom? Agora, vamos lá. Até agora nós não resolvemos o integral. Nós usamos propriedades de integral. Então aqui fica 5 vezes. Qual a integral de x à quarta? Vamos pensar nessa propriedade 3 aqui, ó. Como é que eu calculo a integral de uma potência de x? Eu somo 1 no expoente e divido por esse novo expoente. Então aqui, ó, vai ser x elevado a 4 mais 1, ou seja, 5, dividido por 4 mais 1, ou seja, 5. Então eu somei 1 no expoente e aqui no denominador também. Eu considerei esse expoente somado. Menos 8 vezes. Integral de x ao cubo. Mesma propriedade. Então é a variável com o expoente mais 1, ou seja, 3 mais 1, 4, dividido por esse novo expoente, 4. Mais 9 vezes. Aqui tem x ao quadrado. Então, x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Mais 7 vezes. E aqui? Aqui, aparentemente, eu não tenho nenhuma potência de x. Mas olha só. O 1, você concorda que ele pode ser visto como x elevado a 0? Que beleza. O x elevado a 0. Então, se você quiser usar essa mesma propriedade, você pode. Então, isso aqui pode ser x elevado a 0 mais 1, ou seja, 1, dividido por 0 mais 1, ou seja, 1. Só para a gente simplificar, veja que aqui esse 5 eu posso simplificar com esse 5, então fica x à quinta, menos. Esse 8 com esse 4, aqui fica 1, posso simplificar aqui, sobra 2. Então, menos 2x à quarta, mais esse 9 com esse 3, ambos podem ser divididos por 3, aqui fica 1 e aqui por 3, então fica 3x ao cubo, mais 7x. Aqui, só um adendo, pessoal, eu deveria colocar a nossa constante e aqui a nossa constante. Duas observações. Vocês poderiam me questionar o seguinte, falar, professor, quando eu resolver cada integral aqui separada, cada uma dessas, vai gerar uma constante. Então, no final, teria que ter uma soma de 4 constantes aqui. Não é bem isso. Mas veja que se ainda que fosse, quando você soma essa constante, você está querendo dizer que é essa função mais uma constante qualquer. Quando você tem a soma de 4 constantes quaisquer, isso dá qualquer constante qualquer. Então, você simplesmente coloca uma constante no final das suas contas, tá? Para não ter que ficar carregando uma constante para cada função que você separou, tá? Essa é a primeira observação. A segunda que eu não mencionei é que veja que nesse item 3 aqui, ó, nessa propriedade 3, nós temos uma restrição para poder usar essa regra. O expoente não pode ser menos 1. Veja que por que não pode ser menos 1? Senão o denominador aqui dessa fração ficaria igual a 0. A gente não pode dividir por 0. Tá? Então essa integral aqui, essa propriedade, ela só vale para expoentes que não sejam menos 1. Tá? Qualquer outro valor, beleza. Se for menos 1, a gente vai ver ainda como é que a gente vai resolver a integral quando o expoente é menos 1. Tá bom? Então aqui é um exemplo onde a gente usou todas essas 3 propriedades. E veja que ele sistematiza como que a gente pode fazer os resultados. Vamos lá, vamos mais um. Mais um exemplo. Integral de raiz de x vezes 1 mais 1 sobre x dx. Você fala, pô, aqui primeiro eu tenho um produto. O produto tem prioridade sobre a soma. A integral do produto de duas funções não é o produto das integrais. Então aqui eu não posso escrever a integral de raiz de x vezes a integral de 1 mais 1 sobre x. Pelo amor de Deus, isso não pode, isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Mas veja aqui, algumas observações. Primeiro, toda vez que eu tenho uma raiz, eu posso escrever como uma potência da sua base elevada a um índice fracionário. O que eu quero dizer especificamente? Quando a gente tem um x elevado a um a sobre b, isso aqui tem um significado. Isso aqui é a raiz de índice b com x elevado a a. Então, uma forma de você escrever uma raiz com o índice da raiz sendo b e a potência do que você está tirando a raiz sendo a é o x elevado a sobre b. Ou seja, o denominador do expoente é o índice da raiz e o numerador é a potência do que você está tirando a raiz.
Isso aqui para A e B, números naturais, tá? Então, veja aqui por que eu estou falando isso. Porque como a gente sabe fazer integral de potências de x, tudo que eu puder escrever em termos de potência de x me ajuda para eu poder resolver a integral. Então veja que nessa integral aqui, ó, aparece um raiz de x. Então é conveniente que eu escreva esse raiz de x como uma potência de x. Mas veja que o raiz de x, qual que é o índice aqui da raiz? É a raiz quadrada, né? Então é o índice 2. E é como se eu tivesse um expoente 1 aqui. Então, por essa nossa propriedade aqui do lado direito, isso é como se eu estivesse escrevendo x elevado a 1 sobre 2. Então, veja que aqui é como se eu estivesse fazendo a integral de x elevado a meio vezes 1 mais... Agora, vamos lá. 1 sobre x. Temos uma outra propriedade que se diz é referente aos expoentes negativos, né? No caso, se eu tiver x elevado a menos n, isso aqui é 1 sobre x elevado a n. Essas duas propriedades aqui são bem importantes que a gente saiba para a gente poder manipular as expressões, para a gente poder encontrar as integrais. Então, uma forma de eu escrever recíprocos de potências de n, ou seja, 1 sobre uma potência de n, eu posso escrever, jogar essa potência para cima, só que eu troco o sinal do expoente. Então veja que aqui é como se eu tivesse 1 sobre x elevado a 1. É como se nessa expressão que o n valesse 1. Então isso aqui eu posso dizer que é igual a x elevado a menos 1. Ou seja, x elevado a menos 1 é 1 sobre x, dx. Agora eu vou fazer a minha propriedade distributiva, né? Então isso aqui fica integral de x elevado a meio vezes 1, isso é x elevado a meio. Mais x elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Vamos lá. X elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Já que a gente está falando de propriedades, vamos falar de mais uma então aqui, né? Uma outra propriedade básica, que não é nem cálculo, é quando você tem um produto de potências de mesma base. Então, se você tem x elevado a um certo a vezes x elevado a um certo b, isso aqui é x elevado a mais b. Quando a gente faz o produto de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. De maneira análoga, se a gente estivesse fazendo divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, essas duas outras propriedades também são importantes, tá? Veja que aqui eu vou fazer x elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Ó, tá vendo? Eu coloquei até no cantinho aqui. Vou fazer em azul. X elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Estou fazendo um produto de potências com a mesma base. A base é x. Então, isso aqui é x elevado a menos meio. Desculpa, menos meio não. Colocando o resultado não. Isso é x elevado a meio menos 1. Ou seja, somar os expoentes, né? Então, é meio mais menos 1. Então, fica meio menos 1. Meio menos 1, só fazia o MMC, isso dá x elevado a menos meio. Então, esse produto x elevado a meio vezes x elevado a menos 1 é x elevado a menos meio. Não esqueçamos do nosso bendito dx. Agora, veja só, pessoal, para a gente poder se acostumar, vou apagar aqui, para a gente poder se acostumar às nossas propriedades de integral, eu vou tentar ser um pouco até mais prolixo, né? Ficar sendo mais repetitivo, para a gente poder se acostumar. Vai chegar num certo momento que a gente vai fazer as coisas de maneira mais automática, né? Mas aqui, então, eu tenho uma integral agora de uma soma de funções. Então, eu posso separar na integral de cada uma. Então, a integral de x elevado a meio dx, mais a integral de x elevado a menos meio dx. Então, vamos lá. Integral, veja que agora eu tenho duas integrais de potências de x. E potências cujo expoente não são menos 1. Então, eu uso a nossa famosa propriedade 3 aqui. Então, o que eu faço? Então, isso aqui é x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Somei, opa, esqueci, né? Faltou o quê que eu esqueci? Danada da constante. Mais a constante.
Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu somei 1 no expoente e dividi por esse mesmo expoente, que é a regra da propriedade 3. Então, isso dá x elevado a... Bom, meio mais 1 faz o MMC aí, você vê que vai dar 3 meios. Dividido por 3 meios mais x elevado menos meio mais 1. Bom, faz o MMC aí que você vai ver que isso vai dar meio. Dividido por meio. Opa, faltou a constante. Eu não estou querendo trazer ela, hein? Mais a constante. Só para a gente poder escrever essa expressão de uma maneira mais redondinha, lembra, pessoal, quando eu estou fazendo a divisão de uma expressão por uma fração, é como se eu tiver... Como não, né? É o equivalente a multiplicar pelo inverso dessa fração aqui do denominador. Então, fazer a divisão por 3 meios é equivalente a multiplicar por 2 terços. Então, isso aqui é 2 terços vezes x elevado a 3 meios. Mais, fazer a divisão por meio, por 1 sobre 2, é o equivalente a multiplicar por 2 sobre 1. Ou seja, só 2, né? Vezes x elevado a meio. Mais a constante. Esta é a nossa integral da nossa função. Só como ilustração, aconselho a vocês que estão começando a fazer integral, sempre quando chegar no resultado, deriva o resultado. Porque a sua derivada tem que dar o que está aqui no início. Se não der o que está aqui no início, Epa, caiu. Se não der o que está aqui no início, vocês erraram ou na hora de derivar ou na hora de fazer a integral. Vamos só fazer aqui rapidinho? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Ó. Se você for fazer a derivada, óbvio, com relação a x, que é a nossa variável, de 2 terços de x elevado a 3 meios, mais 2x elevado a meio, isso dá o quê? Ó? Então, isso dá 2 terços vezes derivada de x elevado a 3 meios, regra do tombo. Então, dá 3 meios, que é o expoente décimo, multiplica a variável elevada ao expoente menos 1. Mais, derivada agora de 2x elevado a meio. Constante vezes função, constante cai fora, vezes a derivada da função. Derivada de x elevado a meio, regra do tombo. Expoente décimo, multiplica a variável elevada ao expoente menos 1. Observe que aqui, ó, esse 2 com esse 2 se cancelam, e esse 3 com esse 3 se cancelam. Olha que mágica bonita. 3 meios menos 1, quando você for fazer essa conta, 3 meios menos 1, se você fizer o MMC, você vai ver que vai dar x elevado a meio. Tá? Mas, observe que esse 2 com esse 2 também se cancela. Então fica 1. O coeficiente aqui é 1. X elevado a meio menos 1, você vai ver que isso aqui dá exatamente menos meio. Você fala, pô, professor, aparentemente não deu isso aqui não, tá? Não deu isso aqui não. Observe que essa expressão que está aqui no final é exatamente igual a esta terceira aqui, ó, tá vendo? E esta terceira aqui, ela foi obtida pela distributividade desta segunda. E esta segunda foi obtida simplesmente por escrever como potências de x os elementos que apareciam aqui no nosso integral. Só uma maneira diferente de estar escrita, tá? Então, isso que está aqui, ó, é exatamente o que está aqui. Você fala, ah, professor, eu não tô conseguindo enxergar, não gostei, tal. Se você quiser ser mais rigoroso, você pode, por exemplo, escrever o x elevado a meio em evidência. Isso dá 1 mais x elevado a menos 1. Veja, por que eu fiz isso? Se você fizer x elevado a meio vezes 1, dá x elevado a meio. Beleza, está aqui. Agora, se você fizer x elevado a meio vezes x elevado a menos 1, é x elevado à soma dos dois expoentes. E meio mais menos 1 é menos meio, então daqui. Agora, o que é x elevado a meio? É raiz de x. Acabamos de discutir isso ali em cima. 1 mais... O que é x elevado a menos 1? Expoente negativo. É 1 sobre x elevado agora ao expoente positivo. Então é 1, não vou colocar. É isso. Então aquela derivada deu exatamente aquilo do início que nós estávamos integrando. Eu tentei fazer passo a passo, pessoal, para a gente poder entender essas propriedades, saber como é que elas funcionam, tá? Vamos só fazer mais um último exemplo, porque eu não quero que a aula fique tão comprida, tá? Então, digamos que eu queira fazer a integral de 5t² mais 7 sobre t 4 terços dt.
Pô, professor, você estava fazendo integral com x, agora você já socou um t no meio do caminho? T é só uma nova variável. Não tem o menor problema. E veja que aqui eu estou dizendo que o t é a variável envolvida. Só para fins de curiosidade, uma vez eu vi isso num livro, eu achei sacana isso, né? Imagina que tivesse aqui escrito dx. Veja, sua função está escrito com aparentemente uma variável t, mas está dizendo aqui um dx, está aparecendo aqui um dx. Como é que você tem que interpretar nessa situação? Você tem que interpretar que a sua variável é x, que é o dx que está dizendo isso para você. Ou seja, isso aqui tudo, essa expressão toda aqui é como se fosse uma constante. O t é como se fosse um número. Então você iria fazer essa conta aqui como se o t fosse um número e não uma variável, tá? Mas isso é mais uma pegadinha do que saber integral, tá? Nossa variável aqui é t. Se eu estou usando t, precisa acostumar com outras variáveis. Poderia ser y, poderia ser a, b, c, d, que a gente usa x, que é a variável mais convencionada, né? Que a gente convenciona de utilizar mais frequentemente, tá bom? Bom, quero resolver essa integral. Primeiro, eu tenho uma divisão de funções. Igual lá no caso que eu tinha um produto, eu não posso separar na divisão das integrais. Não temos essa propriedade, isso não é verdade. Então, tem que manipular essa expressão. O que eu posso fazer? Observe que eu posso escrever essa expressão aqui dentro como 5t² sobre t elevado a 4 terços mais 7 sobre t elevado a 4 terços dt. Agora, observe que 5 vezes t, vou escrever até no cantinho aqui embaixo, em outra cor. Eu tenho 5, opa, não pegou a cor. Eu tenho 5, vou apagar aqui para ficar mais bonito, né? Digamos que eu tenha 5t² sobre t elevado a 4 terços. Isso aqui é como se eu tivesse 5 vezes t² sobre t a 4 terços. É uma maneira diferente de escrever, tá, pessoal? Divisão de potências de mesma base. A base é t e eu tenho os expoentes 2 e 4 terços. Então é 5 vezes t elevado a expoente de cima menos o de baixo. 2 menos 4 terços. Se você fizer essa MMC, isso dá. Vou fazer aqui, ó. T elevado a... MMC é 3, né? Que é como se eu estivesse dividindo por 1. 3 dividido por 1, 3. Vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1. Vezes 4, 4. Então isso dá 5t elevado a 2 terços. Então veja que essa primeira expressão aqui, ó, 5t² sobre t 4 terços, eu posso escrever ela como 5t 2 terços. Mais. Aqui é como se eu tivesse 7 vezes 1 sobre t elevado a 4 terços. 1 sobre t elevado a 4 terços, ou seja, eu tenho 1 sobre uma potência da variável. Então é como se eu pudesse jogar a potência lá para cima, só que agora com o expoente com o sinal trocado. Então isso aqui é 7 vezes t elevado a menos 4 terços dt. Agora aqui eu tenho uma soma de funções, e essas funções são potências da minha variável. Então, o que eu posso fazer? Eu posso separar essa integral na soma das integrais, depois a cada uma dessas constantes, 5 e 7, eu posso jogar fora, né, da integral e resolver só as integrais que envolvem aí o t a 2 terços e o t a menos 4 terços. Em resumo, o que é que essas propriedades estão nos dizendo? Nós vamos fazer a integral de cada parcela, e eu já vou fazer aqui direto. Então, aqui vai dar integral de 5t elevado a 2 terços. Então, é 5 vezes integral de t elevado a 2 terços, potência de t, né? Então, é t elevado a 2 terços mais 1, dividido por 2 terços, mais 1. Mais 7 vezes integral de de t elevado a menos 4 terços. Então, é t elevado a menos 4 terços mais 1, dividido por menos 4 terços, mais 1, mais a nossa bendita constante. Então, isso aqui é... Agora, veja que é só um exercício de matemática de manipular expressões. A integral já está resolvida, mas a gente precisa escrever essa expressão de maneira mais adequada. 2 terços mais 1, se você fizer MMC, você vai ver que vai dar 5 terços. Dividido, então, por 5 terços. Mais 7 vezes menos 4 terços mais 1, você vai ver que vai dar t elevado a
menos 1/3, dividido por menos 1/3, mais a nossa constante. Novamente, dividir por uma fração é equivalente a multiplicar pelo inverso. Então, dividir por 5/3 é como multiplicar por 3/5. Então, fica 5 vezes 3/5 t elevado a 5/3. Mais 7 vezes. Dividir por menos 1/3 é como se eu multiplicasse pelo inverso. Vezes menos 3 sobre 1. Ou seja, menos 3 vezes t elevado a menos 1/3, mais a constante. Esse 5 eu posso simplificar com esse 5, todos ficam 1. Então, isso dá 3t elevado a 5/3. Opa! Aí eu tenho 7 vezes menos 3, vai dar menos 21. T elevado a menos 1/3, mais a constante. Então, essa é a nossa resultado da nossa integral. Fica como tarefa que vocês façam a derivada disso daqui, vê se vai dar exatamente isso daqui, mas não se esqueçam de manipular adequadamente a expressão para poder chegar. Porque às vezes você deriva e não dá, você fala, tá errado. Não, é que você não escreveu de maneira adequada, né, para poder saber se você chegou no ponto de partida, tá? Bom, acho que para essa aula é isso que eu tinha para passar. Observe, fica aí o recado que para você saber bem integral, você tem que saber bem derivada. E se você sabe bem derivadas, o processo de integração fica muito fácil. Derivadas é o cerne de tudo. Sabendo bem derivadas, integral sai rapidinho. Beleza? Então espero que a gente se encontre na próxima aula e a gente se vê.